Olá, meus irmãos e irmãs, queridos e queridas, varões e varoas. Vamos dar início a mais uma EBD, né? Essa EBD que nós estamos fazendo as conexões entre os livros do Novo e do Antigo Testamento. Nós começamos na nossa temática na aula passada, que é a caminhada do povo de Deus, travessia e triunfo. A gente vai fazer uma conexão entre o livro de Atos e o livro de Números, tranquilo? Na aula passada, a gente já começou o livro de Atos, tranquilo? Mas antes da gente começar, vamos fazer uma rápida oração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós estamos tendo de dar a tua palavra. Que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha iluminar nossas mentes e abrir o nosso entendimento. É isso que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, vamos relembrar rapidamente o que a gente falou na aula passada, tranquilo? Como eu falei, estudamos o livro de Atos, falamos que o livro de Atos ele é um livro histórico, que ele é no gênero de uma epopeia histórica. A gente explicou o que é uma epopeia, que não é nada de ruim, aquela coisa que a gente pensa, epopeia é coisa de pagão. A gente viu que não é nada disso, que epopeia é uma narrativa que tem acontecimentos miraculosos, acontecimentos grandiosos, e o livro de Atos tem isso. A gente deu exemplo, o livro de Atos 2, que é a descida do Espírito Santo. Tranquilo? Nós também falamos que o livro de Atos ele é um livro que ele segue uma sequência geográfica, que nós falamos que aquilo que Jesus ele fala em Atos 1 acontece. Primeiro eles começam em Jerusalém, Judeia, Samaria e vão aos confins da terra com as viagens de Paulo. A gente falou isso também, segue a mesma sequência que Jesus falou em Atos 1, tranquilo? Que é a introdução do livro. Falamos também que o livro de Atos e o livro de Lucas, eles são livros que vão mostrar a universalidade do cristianismo e também que eles vão seguir uma linha parecida. A pregação vem aos judeus, os judeus rejeitam a pregação, os judeus eles são perseguidos e por isso eles vão pregar a outros lugares. Beleza? Acontece isso em Lucas e acontece isso também em Atos. O livro de Atos é o livro daquela formação da igreja, a igreja está começando agora, você tem disputas teológicas, alguns acreditam que você precisa preservar a lei para a salvação, outros acreditam que não precisa preservar a lei. Então você vai ter algumas disputas no livro de Atos, o que é normal de qualquer comunidade que está se iniciando. Você vai começar a ter algumas disputas para saber, olha, o que a gente tem que fazer, o que a gente não pode fazer. Tranquilo? E só uma errata, que na aula passada eu tinha pensado uma coisa e falei outra. Na aula passada eu falei que o nome de Saulo era grego e romano. Na verdade, o nome de Saulo é judeu e romano. Eu pensei numa coisa e falei outra. Então, Saulo é judeu e Paulo é romano. Mas vamos começar então na nossa aula de hoje, tranquilo? Como eu falei, nós vamos falar sobre o livro de Números e vamos ao primeiro slide, tranquilo? Vemos na lição anterior algumas características do livro de Atos, como nós já falamos, e nessa aula estudaremos o livro de Números. O livro de Números, ele trata da travessia do povo no deserto. Pode passar? Pode passar para o outro também. Vamos lá. Então, uma breve explicação sobre Números. O livro de Números no hebraico ele é chamado de Bemidbar, que na verdade quer dizer no deserto. Vocês se lembram, se não lembram, vou relembrar agora, que os livros na Bíblia hebraica, eles não são temas. Na nossa Bíblia, os livros eles são por temas. Na Bíblia hebraica, não. Na Bíblia hebraica, o nome dos livros é a primeira palavra ou a primeira frase que aparece. Então, se a gente for ler na nossa Bíblia, no deserto não é a primeira frase que aparece, mas na Bíblia hebraica é. Está escrito assim na minha Bíblia, que é a NVI. O Senhor falou a Moisés na tenda do encontro no deserto do Sinai. Na Bíblia hebraica está ao contrário, no deserto do Sinai. Então, por isso que o nome do livro de Números na Bíblia hebraica é Bemidbar, quer dizer no deserto. Todos os livros da Bíblia hebraica começam com a primeira frase do livro. Tranquilo? A nossa Bíblia, ela vem da Septuaginta, que é aquela tradução do segundo século antes de Cristo, da Bíblia hebraica para o grego. Então, tranquilo? Então, nessa Bíblia, os nomes dos livros, eles são pelos temas principais. Como no livro de Números, ele tem recenseamentos, então eles colocaram no livro de Números. Você tem muitos números, obviamente, no livro de Números. O livro de Gênesis é o início de tudo. Então, Gênesis, Êxodo, saída do Egito é o principal tema. Então, o nome é Êxodo. Então, essa Bíblia mais temática, ela vem da Septuaginta, tranquilo? E a Bíblia Vulgata, que é a tradução para o latim, a primeira tradução para o latim do século III depois de Cristo, vai pegar também essas temáticas do grego. Então, na Vulgata está escrito número,
que é Números, e daí da Vulgata Latina vem o nome do nosso livro, que é livro de Números. Então, relembrando, o hebraico, primeira frase do livro, e na Vulgata e na Septuaginta, que é a tradução da Bíblia para o grego, Septuaginta, é a temática, entre aspas, principal do livro, é o foco do livro. O que mais tem no livro? Aparece muito recenseamento, livro de Números. Tranquilo? Passando. Vamos fazer um brevíssimo resumo do que está acontecendo aqui. Beleza? Olha, o povo, ele começa lá, como a gente já viu na aula do Márcio, ele vai começar o povo com Abraão, o povo cresce, Abraão, Isaac, Jacó, José. O povo vai para o Egito. O pequeno povo que existia vai para o Egito por causa da fome. O povo começa a crescer no Egito, e no livro de Êxodo, no início do livro de Êxodo, vai falar que esse povo cresceu tanto, mas tanto, que o faraó ficou com medo e começou a escravizar o povo de Israel. Então o povo de Israel vai ficar 400 anos cativo no Egito, o povo vai sair do Egito e no Êxodo 20 vão vir os 10 mandamentos. E o povo vai ficar ali parado no Sinai. Depois do livro de Êxodo, dá uma pausa na narrativa histórica. Gênesis, Êxodo, vem Levítico, que vai dar as leis, e Números retoma com a narrativa histórica. Então a narrativa histórica ela vai parar em Êxodo e vai voltar em Números. Então vamos imaginar a cena. O povo está parado no Sinai. Tranquilo? Estão todos no deserto do Sinai, e é assim que está à disposição do povo, pode voltar no slide, é assim que está à disposição do povo, isso, no deserto. O tabernáculo fica no meio, aí na direita tem a tribo de Zacá, Judá e Zebulon, em cima Naftali, Aser e Dan, embaixo Ruben, Simeão e Gade, e na esquerda Benjamim, Manassés e Efraim, tranquilo? Assim está à disposição da tribo do Sinai. Estão todos parados no Sinai, pode passar. E só uma curiosidade é que todas as interseções da estrela de Davi, as interseções de fora, você tem 12 interseções. E você consegue colocar o nome das 12 tribos de Israel ali naquelas interseções da estrela de Davi. Isso não é nenhuma coisa de... é só uma curiosidade mesmo, tá, gente? Que eu vi, achei super interessante e coloquei aqui. Vamos lá. Vamos para as características do livro, beleza? Autoria e data. Nós temos 2 datas e 2 formas de ver essa autoria. Tranquilo? A primeira autoria é a autoria tradicional. A autoria de Moisés, beleza? Moisés ele sai do cativeiro do Êxodo e ele vai escrever ali o livro de Números. A autoria Quem acredita na autoria de Moisés acredita que Moisés ele escreve todo o livro, beleza? Mais ou menos no ano 1400 antes de Cristo. Em Números 33:2, depois vocês quiserem dar uma olhadinha, vai falar que Deus orientou Moisés a escrever os passos do povo no deserto. Então, por isso que as pessoas muitos acreditam, que a autoria do livro de Números é inteira de Moisés. Se for assim, Moisés vai ter escrito mais ou menos nessa época, 1400 antes de Cristo, vai ser mais ou menos a época que Moisés vai ter escrito o livro de Números. Essa é quem pensa mais na autoria tradicional. Nós temos uma outra autoria, que é a perspectiva mais aberta, tranquilo? Que não foi Moisés que escreveu o livro. O livro teria sido uma coautoria. Moisés escreveu uma parte e esse livro foi sendo escrito aos poucos até chegar na época de Esdras e Neemias, que quando o livro ele é fechado. Então, alguns acreditam que a maior parte do livro é de Moisés, mas que também você teve uma presença de escrita de sacerdotes e só vai ser fechado o livro na volta do exílio. Porque o que acontece? A partir do exílio, você tem a ideia de compilação da Bíblia. Alguns estudiosos acreditam que quando você chega no exílio, você perde muito da noção do que é ser israelita, porque você não tem mais um rei, você não tem mais a terra. Então, o que os israelitas vão se apegar? Eles vão se apegar à lei. Então, ser israelita não é aquele que está na terra, não é aquele que tem um rei, é aquele que segue as leis. Então, você vai começar a ter uma preocupação em compilar os livros da Bíblia, a partir daí, os livros do Antigo Testamento. Até porque, a partir daí,
vai surgir aquilo que a gente falou lá na aula passada, você lembra? Dos judeus da diáspora, que são aqueles que não vivem em Jerusalém. Então quer dizer que os judeus que não vivem em Jerusalém não são judeus? Então, a partir daí você tem uma noção diferente do que é ser judeu, uma noção diferente de pertencimento do que é ser judeu. Então, alguns acreditam que a Bíblia, além de começar a ser pensada em ser compilada a partir daí, você também tem, alguns acreditam que alguns livros da Bíblia foram também escritos nessa época. Que alguns livros eles tinham sido escritos antigamente, e a partir dessa época, esses livros eles começaram a ter, como é que eu posso dizer? Começaram a ter alguns acréscimos para formar o Antigo Testamento. Mas, como eu falei, essa é a teoria mais aberta. Vamos lá. Destinatário e literatura, beleza? Quem é o destinatário dessa literatura? O destinatário são os israelitas posteriores àquela época, beleza? São aqueles que vão ser estimulados a sua memória para ver as dificuldades que o povo passou, para ver os pecados que o povo cometeu contra Deus, beleza? Então, esse é um livro que vai ser para aqueles posteriores do povo de Israel, que eles vão se relembrar daquilo ali que aconteceu no deserto, tranquilo? De todas as transgressões que o povo cometeu contra Deus e tudo o que ocorreu naquela parte ali. A literatura é uma narrativa épica, mais uma vez, não fiquem entristecidos. Como eu falei, não é nada de coisa de mundano, paganismo, isso é só uma classificação de narrativa literária. Não tem nada de ruim nisso, é uma narrativa épica, porque, como eu falei, é uma narrativa da história do povo, onde vão acontecer alguns fatos também emocionantes, algumas histórias grandes, então também é uma narrativa que vai mais para o lado épico, tranquilo? Mas não se espantem com isso, por favor. Características do livro. Tema central e propósito. O livro mostra quase 40 anos de peregrinação no povo do deserto, beleza? Lembrando que o povo, a travessia do deserto era uma travessia pequena. Mas, por conta do pecado do povo, Deus ele vai dar uma sentença ao povo que toda aquela geração maior de 20 anos que saiu do Egito não entraria na Terra Prometida, morreria no deserto, beleza? O livro mostra a fidelidade e confiança em Deus diante das adversidades, mostra a rebelião do povo, como eu falei, que os impede de entrar na Terra Prometida com aquela geração. Tranquilo? A murmuração do povo excessiva faz com que o povo morra no deserto. E Moisés também, ele não entra na Terra Prometida, ele só vê a Terra Prometida por causa do episódio das águas de Meribá, que a gente vai falar mais tarde. Então, por causa das águas de Meribá, Moisés ele também não entra na Terra Prometida, ele só olha a Terra Prometida. E vai registrar a história do Sinai até Moabe, tranquilo? Depois disso aí, a história ela vai continuar com a conquista da terra lá em Josué, beleza? A história ela vai parar em Moabe e a partir de Moabe você vai ter o resto da conquista da terra. E que eles vão atravessar o Jordão e entrar na parte oeste da terra de Israel. Vamos lá. A divisão do livro. Como é que o livro ele está dividido? Essa divisão aqui, ela é uma divisão geográfica. Existem outras divisões, como eu já falei também na outra aula, cada um pode dividir do jeito que achar melhor. Então você tem inúmeras divisões sobre dos livros. O livro de Números tem uma divisão, o livro de Atos tem uma divisão também entre outras, e o livro de Números é a mesma coisa. Essa divisão é uma divisão geográfica, tranquilo? Então, vamos lá. Primeiro, começa com um censo. Você vai ter o censo do povo e cada tribo vai ser contada e no final você vai dar o número exato exato ou aproximado de quantas pessoas tinham no povo. Depois você vai ter os acampamentos, a disposição das tribos. É aquele slide que a gente tinha mostrado lá atrás, que as tribos elas estão em volta do tabernáculo. A gente vai ter a disposição das tribos. Depois a gente vai ter alguns versos sobre a tarefa dos levitas. Ele vai falar sobre os coatitas, que são as famílias dos levitas, os coatitas, os gersonitas, os meraritas, vai falar sobre as suas responsabilidades no templo. Eles vão falar sobre as ofertas, vão falar também sobre o nazireado, algumas ofertas. O nazireado, ele o nazireado é no 7. Cadê? Peraí, deixa eu ver.
Mas o nazireado está por aqui. Só deixa eu ver onde é que está aqui, que eu esqueci onde é que está o verso do nazireado. Mas não tem problema, a gente vai falar sobre o nazireado mais tarde, tá tranquilo, isso não tem problema. A gente vai falar sobre ele bem mais aprofundado. Vai falar sobre o nazireado, vai falar mais um pouco sobre algumas ofertas, vai falar sobre a nuvem que vai guiar o povo e a partida do Sinai. Então, até o capítulo 10 do livro de Números, nós vamos ter essa introdução. O povo está no Sinai ainda recebendo algumas orientações e o povo depois ele vai sair do Sinai a partir do 10, beleza? E Deus ele mostra que ele estaria com o povo por causa da nuvem e da coluna de fogo que iria guiar o povo na travessia do deserto, beleza? Então, como eu falei, essa divisão é geográfica. Então, do capítulo 1 ao capítulo 10, nós temos a divisão do Sinai. Tudo o que está acontecendo até o capítulo 10 acontece em volta do Sinai, em torno do Sinai, beleza? Então, os capítulos 11 e 12 são os problemas que vão ter no caminho. Na saída do Sinai, você começa a ter já alguns problemas, alguns indícios de murmurações contra Deus e contra a liderança de Moisés e Arão. Primeira murmuração vai ser a murmuração da carne, porque vocês lembram que Deus tinha mandado maná, e o que o povo fala? Eu não aguento mais comer maná. Não aguento mais comer maná. Já comi maná, é maná o tempo inteiro, não aguento mais comer maná. Então o povo murmura em relação ao maná, e Moisés ele fala assim, cara, eu estou meio cansado, já é muita coisa para fazer, muita gente para atender. Então Deus ele pede para Moisés nomear 70 autoridades no povo, que vão ajudar Moisés a fazer a julgar o povo, a ouvir as queixas do povo, vai ajudar na administração do povo. Então, no capítulo 11, você tem a queixa e você depois vai ter a instituição dos 70. Aí depois, ainda no capítulo 11, Deus ele envia as codornizes. E Deus, a gente vai ver algumas características de Deus aqui no livro de Números, e uma das características de Deus é a paciência. O povo reclamando, Deus ainda fala assim, beleza, estão reclamando? De novo, vou lá, vou mandar codornizes para vocês não ficarem reclamando. Porque o povo reclama muito aqui no livro de Números. E Deus, Deus, claro, ele manda juízo também, mas ele também mostra a sua paciência no livro de Números. Então, Deus ele vai enviar as codornizes no capítulo 11. E depois, no capítulo 12, Miriam e Arão irão fazer críticas a Moisés. Então, esse capítulo 11 e capítulo 12, eles vão ser capítulos que vão mostrar a reclamação do povo. Vão ser problemas no caminho. Tranquilo? Então, na próxima divisão, que vai do 13:1 ao 20:13, vai ser em Cádiz. A gente estava de 1 a 10, do capítulo 1 ao 10, Sinai, 11 e 12. Saída do Sinai, problemas no caminho. Capítulo 13 ao 20, chegamos em Cádiz, tranquilo? Isso tudo é no deserto. Daqui a pouco a gente vai mostrar um mapinha para vocês, mostrando o caminho do povo no deserto. Então, vamos lá. Em Cádiz, o que acontece? Acontece o reconhecimento de Canaã e aquela história lá dos espias, beleza? Os espias, eles vão para Canaã, vão ver, olha, e mostram, mano, a terra é muito bonita, a terra tem coisa pra caramba, tem uns cachos de uva gigantescos, dá pra gente comer uva pra caramba, eu pelo menos adoro uva, eu ia adorar estar na terra de Canaã nessa época, porque uva é uma fruta que eu adoro. Mas aí, aqueles 10 que vão falar assim, mano, mas tem uns caras lá grande a beça, não vai dar não. Esqueceram de tudo que Deus tinha feito por eles. Não vai dar, a gente não vai conseguir andar nessa terra aí, os caras são muito fortes, os caras são grandes, não vai dar não, melhor a gente desistir. E só 2 pessoas voltaram com notícias boas, acreditando que Deus poderia fazer. E o nome dos espias, a gente já conhece, os que voltaram com notícias boas, era Josué e Caleb. Beleza? O resto ficou meio chateado com o que viu. Então, o povo ele vai se revoltar, ele vai ficar chateado por causa dessas notícias ruins. Está escrito no 14. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Então, aí depois dessa murmuração, aí Deus fala assim, mano, chega, não vai dar, eu vou dar um castigo para vocês. E qual é o castigo? Aparece no 14:29.
cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Então, com a junção das queixas e com essa queixa aqui, Deus ele dá a sentença. Todo mundo que está aqui, ninguém vai entrar na Terra Prometida. Então, passou de 20 anos que estava no recenseamento, ninguém entrou na Terra Prometida. Todos ficaram no deserto, beleza? Então, no 14:29 você tem um castigo, você vai ter outras leis e ofertas no capítulo 15, e no capítulo 16 você vai ter uma outra rebelião. O livro de Números parece filme de ação, o tempo todo rebelião, um reclamando do outro, é um filme de ação. Se fizesse um livro de ação sobre números, acho que ia dar sucesso de bilheteria, porque o tempo todo é picuinha, o pessoal reclamando, pessoal reclamando um do outro, sempre tem a picuinha. Aí você vai ter a rebelião de Coré, Datã e Abirão contra Moisés e Arão, contra a liderança de Moisés e Arão. Aí Deus ele vai propor uma prova a esses homens, e esses homens serão consumidos, beleza? Porque se levantaram contra a autoridade de Moisés e Arão, e por que não de Deus? Porque Deus que instituiu a autoridade de Moisés e Arão ali. Depois a gente vai ter o relato da vara florescida de Arão, porque vai ter uma nova revolta, ou seja, no capítulo 16 só tem revolta. É uma nova revolta do povo contra Moisés e Arão, e aí vai ter o episódio da vara de Arão florescendo. Não tem como ficar também dando muito detalhe aqui, porque senão a gente vai se estender muito. Depois vai falar sobre mais tarefas dos sacerdotes e dos levitas, e aí vai chegar no capítulo 20, que é a ferida da rocha em Meribá. Tranquilo? Que que acontece? Aqui acontece o episódio que Moisés ele acaba não entrando na Terra Prometida. Está escrito assim no capítulo 28. O que Deus fala para Moisés? Pegue a vara com seu irmão Arão, reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha e ela verterá em água. E o que Moisés faz? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes. A vara jorrou água e a comunidade os rebanhos beberam. Então o Moisés ele acaba não entrando em Israel, na Terra Prometida, nem ele nem Arão, porque nesse mesmo capítulo Arão ele vai morrer e vai ter o relato da sua morte. Então, o capítulo 20:13 vai fechar em Cádiz, e a gente vai entrar em Moabe no capítulo 22 ao 32, beleza? Então são 10 capítulos aí de Moabe, lembrando, Sinai do 1 ao 10, Cádiz do 13 ao 20 e agora Moabe do 22 ao 32. A gente vai ver no mapa que é mais ou menos assim, eles saíram do Egito aqui, desceram. Quando eles desceram, aí eles vêm para Sinai. Sobe, vão para... tá o mapa aí? Então, tá ótimo, o mapa tá aparecendo ali. Então, eles vão descer, aí vão subir para Cádiz e depois eles vão atravessar para o outro lado para Moabe, tranquilo? Então, vamos continuar aqui. Moabe... em Moabe vai ter o episódio de Balaão e Balaque, que a gente conhece bem, e a gente vai falar mais sobre ele daqui a pouco, não agora. Os filhos, os israelitas, eles acabam se corrompendo enquanto estava acontecendo lá o episódio de Balaão e Balaque, os filhos de Deus, os israelitas, eles vão se corromper, é o que está escrito no capítulo 25, eles vão adorar ao Baal Peor, que é um deus... daquela região, e eles vão acabar se corrompendo com as mulheres e com aquele povo, tranquilo? E por causa disso, muitas pessoas acabam morrendo. A ira de Deus se acende contra o povo, então Deus ele dá juízo ao povo e algumas pessoas acabam morrendo. E por causa disso, por causa dessas mortes e das outras mortes que aconteceram por causa de outras rebeliões, como eu falei, o livro de Números é ação pura, as pessoas às vezes ficam assim, números é só contagem, não. Só tem contagem no 1 e no 26, o resto não é nada de contagem. Então, por causa de todas essas mortes que aconteceram no livro de Números, no 26 é feito um novo recenseamento, porque muitas pessoas morreram por conta das revoltas que aconteceram no povo. Aí depois vai ter o segundo censo, como eu falei,
e as normas para a repartição da terra. E no 27 acontece a herança das filhas de Zelofeade. Eu não sei se os irmãos lembram, mas a Eliane, vulgo tia Eliane, que eu chamo de tia Eliane, ela pregou sobre esse verso aqui há uns domingos atrás, falando sobre as filhas de Zelofeade. O que acontece? Que elas tinham o pai, que ele acaba morrendo, ele não deixa herdeiros, e a herança era para os herdeiros homens. Então, acaba que essas mulheres vão falar com Moisés, e a herança acaba sendo deixada para essas filhas. Depois das filhas de Zelofeade, Josué, ainda no capítulo 27, vai ser colocado como sucessor de Moisés após a morte de Moisés. Josué que ia liderar o povo. Depois nós temos mais ofertas no 28 e 29. Vamos ter a regulamentação dos votos femininos no capítulo 30, não só dos versos femininos e masculinos, não só dos femininos, mas também os votos masculinos. No 31 temos a vingança contra os midianitas. Depois nós vamos ter a divisão da terra, vamos ter a lembrança da viagem desde o Egito, que acontece no 33, aquele verso que a gente falou, 33:2, que tem: por ordem do Senhor, Moisés registrou as etapas da jornada deles. Esta foi a jornada deles por etapas. Então, eles vão relembrar a jornada desde o Egito, eles vão falar sobre as fronteiras de Canaã, as cidades dos levitas, e por fim o livro termina de novo com as filhas de Zelofeade. Tranquilo? Passa aí de novo, posso passar o mapinha para vocês verem aí a jornada do povo. Eles saem do Egito, aí eles descem para a península do Sinai, ficam ali no Sinai recebendo as leis, sobem para Cádiz e depois vão para Moabe. Então, lembrando, Sinai 1 ao 10, Cádiz 13 ao 20 e Moabe do 22 ao 32. Nós vamos ver agora como Deus ele se apresenta no livro de Números. O livro de Números ele também nos dá teologia. Ele nos dá as características de Deus. Primeiro, Deus ele é um Deus presente, porque ele está com o povo guiando na nuvem e no fogo. À noite ele fica como fogo e de manhã ele fica como a nuvem. E se nós formos pensar, isso pode ser uma forma de... A gente não sabe como acontecia, mas podia ser a proteção do povo. No deserto, à noite faz muito frio. Então, o calor do fogo podia aquecer aquelas pessoas que estavam ali. E de dia faz o quê? Muito calor. Não é pior do que o Rio de Janeiro. Não, é pior do que o Rio de Janeiro, sim. Embora o Rio de Janeiro seja muito quente, o deserto ainda é pior do que o Rio de Janeiro. E a nuvem podia proteger aqueles do calor. Então, como eu falei, a gente não sabia como acontecia, mas pode ser que essa coluna de fogo e a nuvem poderiam proteger os israelitas durante o deserto. Deus ele é um Deus provedor. Ele manda o maná, ele manda as codornizes, ele não vai deixar o povo desamparado. Quando o povo precisa de água, Deus ele faz jorrar água para o povo, então ele não deixa o povo desamparado. Deus é um Deus provedor em Números. Deus ele é um Deus que lidera o povo. Ele é um Deus que está liderando, está tomando conta do povo. Não só ele, mas ele também institui lideranças no povo. Mas a liderança maior é a liderança do Deus de Israel. Tanto é que a vontade de Deus para o povo de Israel é que ele continuasse sendo líder supremo do povo, o maior líder do povo. Só que o que acontece? Quando o povo ele sai da época dos juízes, eles pedem o quê? Pedem um rei. Aí o que Deus vai falar para Samuel? Olha, esse povo aí, ele não está rejeitando você não, Samuel, eles estão me rejeitando. Porque a ideia era que Deus continuasse como o principal líder do povo. Mas Israel acaba querendo ser igual às outras nações e pede um rei. Tranquilo? Deus, ele é um Deus paciente. Ele, embora ele também mande juízo, ele é um Deus paciente com o povo. Ele é um Deus que ele está ensinando o povo. Deus é um Deus santo. Você vai ter algumas leis de santidade aqui em Números. Você vai ter Deus rejeitando o pecado. Aqueles que se misturam com o pecado, eles são rejeitados por Deus. Então Deus ele é um Deus santo. Deus ele não se mistura com o pecado. E Deus ele é um Deus universal. A gente vai ver aqui um dos oráculos de Balaão que fala que os israelitas eles iriam
também conquistar outros lugares. A gente vê que Deus ele está movendo a história não só no povo de Israel, mas também nos povos de Moabe. A gente vai ver que Deus ele está movendo a história nos povos que ficam ali no deserto. Então a gente vai ver que Deus ele está presente não só na história de Israel, mas ele também move história dos outros povos. Ou seja, Deus ele é um Deus que ele não está só em Israel, mas ele é um Deus também universal. Ele é um Deus também dos outros povos. Beleza? Ele está governando os outros povos também. Vamos lá. Agora vamos para uns dados históricos e arqueológicos, que é a parte que a gente vai dar uma volta histórica no livro de Números, para a gente conseguir perceber algumas coisas melhor. Vamos lá. Vamos ver aqui, eu esqueci de colocar a referência, que vai falar sobre o livro 5, o capítulo 5 de Números, vai falar sobre o teste da mulher suspeita de adultério. O teste aqui, embora para a gente pareça um absurdo, a gente pode ver esse teste da mulher com outros olhos. Não é absurdo como parece, pelo contrário, se a gente for pegar os exemplos que nós temos na história dos outros povos, na verdade isso aqui é uma proteção para a mulher, proteção em dois sentidos. Primeiro, ele vai proteger, eu vou mudar, o 2, ele protegia contra uma falsa acusação, tranquilo? Porque o marido ele podia acusar a mulher de adultério falsamente, e se a mulher podia falar, e a mulher poderia ser morta por adultério mesmo sem fazer teste nenhum. Então, isso aqui é uma proteção para a mulher, para ela não ser acusada falsamente, e também porque acontecia de uma forma diferente dos outros povos da antiguidade, beleza? Os outros povos, eles para você comprovar algo, você precisaria ter uma ação divina. Aqui também, na Bíblia. Na Bíblia, como é que é? A mulher ela vai tomar algo amargo. Se ela tiver cometido adultério, esse amargor vai deixá-la estéril. Se ela não tiver cometido adultério, vai ficar tudo normal com ela. Nos povos da antiguidade, não. Isso aí acontecia sob tortura. Beleza? Você tinha várias torturas praticadas nesses povos, e eles pensavam assim: se o Deus intervir acabando com a tortura, é porque essa pessoa não está condenada. Então, esse teste aqui que acontece, embora às vezes a gente pense, pode ser um absurdo, mas acontece de forma muito mais suave do que aconteceria em outros povos. Tranquilo? Em outros povos isso aqui é bem pior, é bem mais acentuado. Essa prática aqui, ela permanece por um bom tempo na Idade Média também. A gente vai ver uma curiosidade que na Idade Média o nome disso era ordalho. Tranquilo? O que acontece? Quando você queria comprovar uma acusação contra alguém ou não, você podia fazer 2 testes com essa pessoa, que era o teste de fogo e o teste de água. O que era isso? O teste de fogo, eles pegavam um metal muito quente, desculpa dar esses detalhes, tá, gente? Muito, muito quente, e botavam na sua mão para você carregar. Se as cicatrizes, elas ficassem, se Deus intervisse na hora, ou se as cicatrizes depois, elas ficassem tranquilas, não tivessem problema nenhum, não ficassem purulentas, Deus agiu em seu favor, você não é culpado. Se ficassem purulentas e se Deus não intervisse na hora, é porque você era culpado. Olha isso, é meio absurdo, né? E você também tinha o teste da água, que era o quê? Era você pegar uma água muito quente e você colocava a mão. Se ficasse tudo tranquilo depois, se cicatrizasse normal, Deus está em seu favor. Se não, Deus está contra você, você é culpado. Entendeu? Então isso aqui permaneceu por muito tempo, tá? Isso aqui não era só coisa da antiguidade, não. Vamos falar agora sobre o voto do nazireado, que eu tinha perdido a referência, está aqui no capítulo 6. O que é o voto do nazireado? É uma pessoa que ela vai se dedicar a Deus e ela não pode nem cortar o cabelo, ela não pode beber vinho e não pode tocar em morto. O nazireu é uma pessoa que ela vai se santificar e ela não vai poder fazer aquelas práticas enquanto o seu voto estiver valendo. Tranquilo? Sansão era um nazireu, por isso que Sansão não podia cortar o cabelo. Ele era dedicado ao nazireado. E uma coincidência, ou não, que a gente pode ver no nazireado, é o que eu coloquei aí para vocês. Ó. O voto do nazireado proibia ações comuns nos cultos pagãos. Como eu falei, pode ser coincidência, pode ser que não seja. O primeiro é o produto da videira,
que o produto da videira, para aqueles povos, ele simbolizava a fertilidade. O vinho, ele era muito usado em cultos de fertilidade, tranquilo? Então, você tinha muito essa associação do vinho aos deuses da fertilidade dos povos que viviam ali em Canaã, dos cananitas. Então, você vai ter essa proibição do vinho, você vai ter proibição do corte de cabelo. O que se fazia com o cabelo naquela época? Você se cortava o cabelo para fazer simpatias e adivinhações. A partir do cabelo da pessoa, você tinha práticas mágicas com aquilo. Você fazia encantos, você adivinhava o futuro da pessoa a partir do cabelo, que era também comum na prática dos cananeus. Você tinha os povos cananeus que faziam essas práticas comumente. E, por último, era tocar em morto, que era uma prática também comum daqueles povos do Oriente Médio, que era o culto aos mortos. Você tinha um cuidado com os mortos, porque eles acreditavam que os mortos eles precisavam ser bem tratados para não ficar perturbando ninguém aqui na Terra. Então, esse voto do Nazireu, como eu falei, pode ou não ser coincidência. Ele proibia ações que eram comuns nos cultos dos pagãos. Entendeu? Pode ser que seja uma coincidência ou pode ser que Deus ele também esteja colocando nisso aqui uma restrição ao que ele queria acabar, que era essa interferência dos cultos dos cananeus na religião de Israel. Vamos lá. A bênção sacerdotal. A bênção sacerdotal acontece também no capítulo 6, junto com o nazireado. Está escrito assim na bênção sacerdotal. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos assim vocês abençoarão os israelitas. Aquela bênção que a gente já conhece. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te conceda a graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. As bênçãos e maldições no mundo antigo tinham extremo valor. Ao contrário do que é hoje em dia, infelizmente, as palavras da antiguidade valiam muito. Então, se a pessoa dava uma palavra, ela obrigatoriamente tinha que ser cumprida. Então, as palavras valiam muito na antiguidade, muito. Hoje em dia não vale nada. A gente fala uma coisa, a gente pode mudar de opinião daqui a 50 segundos, que nada aconteceu, a gente finge que nada mudou. E essa bênção provavelmente era dada na saída do santuário depois de ter sido feita a oferta. Aí você pergunta assim: Tiago, qual é o fragmento mais antigo que existe da Bíblia? É a bênção sacerdotal. Foi achado em Ketef Inon o fragmento da bênção sacerdotal, que vai mais ou menos do ano 700 a.C. Esse é o fragmento mais antigo que nós temos da Bíblia. É a bênção sacerdotal. Nesse pedaço aí, nesses pedaços picotados aí, está escrito isso: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te conceda a graça, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Tranquilo? Então, esses fragmentos, eu gosto sempre de dar essas análises históricas e arqueológicas nessas aulas, porque mostram que a Bíblia ela comprovam a veracidade, não só a veracidade da Bíblia, mas como também a Bíblia ela não é modificada, igual as pessoas falam, a Bíblia nesses anos todos, a Bíblia foi muito modificada, e não é assim que acontece. Nós temos a bênção sacerdotal achada desse ano 700, nós temos aqueles manuscritos lá de Qumran, que alguns chegam a 200 a.C., que nós temos o livro de Isaías quase inteiro, que é idêntico ao livro de Isaías que nós temos. Então, essa coisa de que o pessoal fala, a Bíblia foi muito modificada. Não caio nessa conversa, isso não é verdade. E a arqueologia está aqui para nos ajudar em relação a isso. O pessoal fica tentando descomprovar a Bíblia, mas cada vez mais a arqueologia comprova a Bíblia. Então, esse é o fragmento da Bíblia mais antigo que nós temos, beleza? Foi achado em Ketef Inon, do ano 700 a.C. É a bênção sacerdotal que foi achada numa escavação arqueológica. Passando. Em Números 15, Deus ele fala para o povo colocar as leis nas orlas do manto. Isso aqui é só uma curiosidade cultural. Porque ele fala assim, no 15:37, o Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: façam bolas nas extremidades das suas roupas e ponham um cordão azul em cada uma delas. Façam isso por todas as gerações. Quando vocês virem essas bolas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor, para que os obedeçam e não se prostituam, nem sigam as inclinações do seu coração e de seus olhos.
Na antiguidade, se acreditava que a borla era uma extensão do status da pessoa, quem ela era. Quando você queria saber qual era o status daquela pessoa e quem era ela, qual era a sua visão ante a comunidade, você olhava a borla da roupa. Aquilo ali ia dizer quem ela era. Então, você colocar a lei na borla da roupa é algo muito importante, porque você está dizendo aqui, ó, quem eu sou é isso aqui. Beleza? Quem eu sou, quem rege a minha vida, quem diz quem eu sou é isso aqui. É a lei de Deus. Então, eles usavam isso aqui para relembrar as leis de Deus. Eles fizeram isso? Deu certo? Olha, eu não posso dizer porque eu não estava naquela época. Mas talvez não. Por quê? Se a gente for ler o livro de Juízes, no livro de Juízes capítulo 2, vai ser feito um resumo do livro de Juízes e vai ser dito assim, que os israelitas se esqueceram de todos os feitos que o Senhor tinha realizado desde a saída do Egito. Então, talvez se eles tivessem guardado as leis e os feitos de Deus, eles não teriam caído nos pecados que estão ditos em Juízes. Então, eu não sei se eles fizeram ou não, mas talvez não tenham feito, porque em Juízes você vai ter o povo transgredindo as leis de Deus. Não só não lembrando dos feitos de Deus, mas também transgredindo as leis de Deus. Outro dado histórico-arqueológico é a serpente venenosa, que está lá em Números 21. Na antiguidade, as serpentes eram animais muito temidos. Como a gente pode ver lá em Gênesis, na narrativa da criação, a serpente ela aparece como o quê? Como cara mau. Isso é só em Gênesis? Não, é em todos os povos do Oriente Médio, você tem a serpente como algo ruim. Você vai sempre levar a serpente como um animal peçonhento, como um animal perigoso. A serpente ela nunca vai ter um olhar legal ali naquelas comunidades do Oriente Médio. E olha uma coisa interessante. Na cultura cananita, apenas um deus poderia curar por meios mágicos a picada de uma serpente. Então, ninguém poderia curar a picada de uma serpente a não ser por magia. Tranquilo? Isso que acreditavam os povos cananitas. E ele só podia curar a picada da serpente. Ele não podia mandar as serpentes picarem as outras pessoas. Então, o que Deus ele está dizendo aqui? E os israelitas eles provavelmente conheciam essa história, porque todos os povos daquele lugar ali, eles sabiam disso. Então, o que Deus ele está querendo dizer com isso aqui? Ele está falando que ele é o Senhor dos senhores e Deus dos deuses. Ele faz o que ele quer, ele cura quando ele quer, ele envia praga quando ele quer. Tranquilo? Então ele está dizendo que, olha, isso ele já disse lá no Egito. Você lembra que as pragas do Egito, elas na verdade, elas são uma vitória de Deus sobre vários deuses do Egito? E isso acontece também aqui. É uma vitória de Deus sobre os outros deuses, né? Deuses com D minúsculo. Deus está falando assim, eu mando na criação, eu sou o Deus dos deuses, não há ninguém acima de mim. Beleza? Deus ele vai fazer isso em várias ocasiões, em várias oportunidades com vários povos. Tranquilo? Isso aqui vai acontecer em várias ocasiões. E esse texto aqui, ele aparece lá em João 3,14. Por que acontece? Deus ele manda a praga das serpentes e depois ele faz a serpente de bronze. Quem olhasse para ela seria curado da praga do veneno da serpente. E João vai usar isso lá em 3,14. Ele vai falar assim como a serpente foi levantada no deserto, o Filho de Deus também será levantado, salvando aqueles que crerem nele. E vai lá aparecer o João 3,16. Porque Deus amou muito de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, em 3,14, Jesus vai usar esse episódio aqui para fazer uma comparação. Então, essa serpente é o que nós chamamos de tipo de Cristo. Nós podemos ver a ação redentora de Jesus também nessa história aqui. Beleza? Agora, esse aqui é o melhor que tem para mim. É Balaque e Balaão. Aí eu pergunto para você que está me ouvindo nesse momento. Balaque e Balaão existiram? Tem comprovação sobre isso? Bom, se eu estou perguntando é porque tem, né? O que acontece? Balaque e Balaão, vamos lá. No capítulo 22, volta aí, meu querido. Volta aí que eu quero fazer suspense. No capítulo 22, você vai ter
Balaque e Balaão. Balaque ele vai ser o rei de Moabe, e ele vai chamar Balaão para fazer oráculos contra o povo de Israel. Ele vai ser chamado para amaldiçoar o povo de Israel. Balaão, ele vai ser um oráculo muito conhecido naquela região. A gente vai falar daqui a pouco sobre Balaão. Aí você pergunta assim, Tiago, mas existem comprovações que Balaque existiu? Passa aí, meu querido. Existem. Existe uma estela, que é uma pedra, chamada Estela de Mesa, que é a pedra moabita. E está escrito assim nessa pedra. Ele vai falar sobre alguns reis dos moabitas e vai falar assim, Balaque era rei de Moabe. Então, mais uma vez, a arqueologia comprovando que a Bíblia ela está coerente em tudo que diz. Balaque nunca existiu. Existiu sim. Existiu sim, está aqui. É aquela mesma história que as pessoas falavam, não tem como comprovar que Jesus existe. Hoje em dia, não existe mais ninguém que fale assim, Jesus nunca existiu. Porque nós temos várias comprovações históricas de que Jesus existiu. E a Bíblia, cada vez mais, vai sendo comprovada pela arqueologia. Balaque nunca existiu. Existiu sim, está aqui, na pedra moabita, a Estela de Mesa. Isso aqui que eu estou falando, gente, vocês podem achar em qualquer site de arqueologia, eu não estou tirando isso aqui da minha cabeça não, tá? Vocês podem pesquisar, sejam igual os crentes de Bereia, vão lá olhar para ver se o que eu estou falando é verdade mesmo. Tá lá, vocês podem ver em qualquer lugar. Então, o Balaque, rei de Moabe, ele existiu e está aqui nessa pedra que estava registrando os reis daquela época. Então, você tem sim a confirmação que existiu um rei chamado Balaque e que esse rei era moabita. Beleza, Balaque existiu, mas Balaão não existiu não. Existiu sim, existiu sim. Que Balaão, na verdade, o nome dele é Bilam em hebraico, é Bilam. E quem era Bilam ou Balaão? Ele era um oráculo, filho de Peor, e ele era muito conhecido ali naquela região do Oriente Médio. Ele era chamado de oráculo de vários deuses. Ele fazia oráculos para vários deuses. Ele recebia a visitação de vários deuses. E ele recebeu a visitação do Deus de Israel, que acabou abençoando o povo pela boca de Balaão, em vez de amaldiçoar o povo. Ele foi chamado para amaldiçoar e acabou abençoando o povo. Que é aquela história da mula de Balaão, né? Que a mula de Balaão se assusta, vai para um lado, aí ele bate na mula, aí o anjo aparece. É uma história bem legal de se ler. Então acontece aqui nos capítulos 22 e 23, os oráculos de Balaão abençoando o povo de Israel. Que até tem aquela ai meu Deus, o último oráculo de Balaão que alguns acreditam que é um oráculo messiânico, que ele fala, uma estrela surgirá de Jacó e um cetro se levantará de Israel. Então nós temos sim a comprovação de que Balaão existiu, está escrito aí, pode passar o outro. Isso. Nesses fragmentos achados em Tel Deir Ala, que está escrito Balaão, oráculo, filho de Peor. É isso que está escrito. E é assim que está escrito na nossa Bíblia também. Esse fragmento aqui não é um fragmento bíblico, tá, gente? Não é tipo, achamos um fragmento bíblico falando sobre Balaão. Não é um fragmento bíblico. É um fragmento cananita, falando sobre Balaão. Então, nós temos sim a comprovação que Balaão ele existiu, ele não é uma invenção mítica da Bíblia. Balaão ele foi... Agora, se a jumenta falou, eu não sei. Isso aí a gente acredita por fé, tá? Isso aí não tem comprovação arqueológica não, mas por fé a gente acredita que falou. Deus ele pode fazer qualquer coisa, tá? Mas existe sim a comprovação de que Balaão existiu. Isso não é história para boi dormir, tá? Existe a comprovação. Então se alguém falar para você, Balaão não existiu, você fala assim, meu filho, existiu sim. Aqui, ó a comprovação aqui. Você pode falar. Gente, terminando a nossa aula, conexões que nós podemos fazer entre o livro de Números e o livro de Atos. Primeiro, temas comuns. Vida em comunidade, relações conflituosas. Primeiro, vida em comunidade, comunidade de Israel, beleza? No deserto, e comunidade de Atos, igreja. Com relações conflituosas, que nós podemos ver em Atos. Nós podemos ver as relações entre Paulo e os judaizantes em Atos, no capítulo 15, Concílio de Jerusalém, e depois entre Paulo e Barnabé, beleza? E no livro de Números, em 50 mil casos,
a rebelião de Corá, a rebelião contra o Maná, a rebelião contra Moisés, tem 50 mil rebeliões aqui no livro de Números. E nós vemos a condição de Deus e do seu Espírito. Assim como o povo estava no deserto, aqui, embora o povo tenha ficado 40 anos no deserto como consequência do seu pecado, Deus estava sempre guiando o povo. E é isso que vai acontecer também no livro de Atos. Deus e o seu Espírito Santo estão sempre guiando o povo para onde eles têm que ir, o que eles têm que fazer, para quem eles têm que pregar. O livro de Atos é claro isso. Paulo, ele vai dizer algumas vezes, olha, eu queria ir para tal lugar, mas o Espírito Santo me falou assim, não vai para tal lugar não, vai para tal lugar. Então nós vemos o Espírito Santo guiando os caminhos da igreja, assim como Deus estava guiando aqui na coluna de fogo e na nuvem os caminhos do povo de Israel. Outra coisa que nós podemos aprender, não há convívio em comunidade sem conflitos eventuais. Deus está guiando a igreja, está guiando a história, estava guiando o povo, mas, gente, igreja e comunidade é feito de gente o quê? De gente. Né? E gente é o quê? Chato. Eu sou chato. Eu tenho minhas manias, você em casa tem as suas manias, tem as suas chatices, e nós sempre, às vezes, sempre não, nós poderemos às vezes entrar em conflitos, claro, sempre respeitosamente, ninguém gritando um com o outro, ninguém sendo mal educado com o outro, a gente pode entrar sim em conflitos, acontece, mas nós temos que sempre olhar primeiro a vontade de Deus, em primeiro lugar, e sempre o que é melhor para a comunidade. Conflitos eventuais acabam existindo porque cada um tem um jeito, e graças a Deus por isso. Deus, ele fez o ser humano de forma diversa, cada um tem um jeito, e graças a Deus por isso. E conflitos acabam existindo. Então, você que tem aquele irmãozinho, que às vezes você fica assim, nossa, que irmãozinho chato, perdoa o seu irmãozinho. Entendeu? Você também tem suas manias, eu tenho as minhas manias, irmãozinho que às vezes gosta de criticar, não use isso aqui também como desculpa, agora eu vou criticar tudo mesmo, não faça isso, por favor, tá? Então, nós, assim como em Atos e Números, nós também temos conflitos, mas sempre busquemos fazer aquilo que Deus quer. A comunidade cristã se inicia em Atos, assim como o grande povo está engatinhando em Números, beleza? O povo, ele está se formando ali. As pessoas falam que Deus escolheu o povo de Israel para ser seu. Não, Deus criou um povo do nada. Ele chama Abraão de uma terra que não era nem de Israel, entendeu? De um pai que era idólatra, ele cria um povo do nada. Então ele está ensinando o povo ali. O povo, ele está começando a engatinhar ali. Então a mesma coisa acontece em Atos. Você tem o início da formação do povo cristão, da igreja. Tranquilo? Assim como Israel, a igreja que surge em Atos está caminhando até a sua terra prometida. Nós estamos caminhando até a nossa terra prometida. Nós somos parte dessa igreja que nasceu em Atos. O livro de Atos dos Apóstolos já foi escrito, já foi inspirado, não existe mais a inspiração de Deus para escrever. Mas a história da igreja continua em nós. Então, assim como Israel estava caminhando naquela época para a Terra Prometida, nós estamos caminhando para a nossa Terra Prometida. Tranquilo? Então, assim como aqueles de Atos estavam caminhando e já estão na glória, nós também estamos caminhando para o nosso triunfo final. E, enquanto caminhamos, temos crises, problemas, frustrações, mas também vitórias. O mesmo Deus que estava com Israel está conosco. Ele é o mesmo ontem, ele estava lá com Israel guiando o povo, ele é o mesmo hoje, ele está nos guiando e ele será o mesmo eternamente. Lembra que o Márcio falou lá naquela aula? Que o nome de Deus, eu sou, eu serei o que serei, que ele era, ele é e ele sempre vai ser? É isso que acontece com Deus. Ele era, ele estava guiando o povo, ele está nos guiando hoje e vai nos guiar e guiará nossos filhos, nossos netos e a todos até a sua volta, até a sua grandiosa volta. Gente, é isso. Muito obrigado por terem me ouvido até agora. Que Deus continue abençoando a todos e vamos fazer uma oração para encerrar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, que o Senhor possa estar abrindo nossos corações, que o Senhor possa ter me usado e que Teu Espírito Santo possa falar ao coração de cada um que estava assistindo essa aula. É isso que te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. É isso, gente. Um abraço, fiquem com Deus.